Olha, o DRACO, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, está fazendo um balanço sobre as ações realizadas em 2024. Mas, nos últimos 2 anos, foram mais de 1.000 prisões. Isso no combate ao crime organizado. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio o delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do DRACO, já para a gente entender, né, se essas ações foram bem avaliadas pelo Departamento, pela Segurança Pública do Piauí. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, Aline, e todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. Prisões foram muitas, né? Mais de 500 nesse ano, em 2023 também foram muitas. Somatório, o número volumoso enche os olhos, mas na avaliação geral, ainda tem algo que possa melhorar para 2025? Sim, Aline, o nosso objetivo, a gente sempre busca a perfeição, mas a gente sabe que temos sempre que melhorar para continuar servindo a sociedade piauiense, mas atingimos o que havíamos planejado, né? O DRACO foi criado em 2023, uma unidade da Polícia Civil. Em 2023, nós estabelecemos uma meta de 500 prisões. Nós conseguimos deflagrar em 2023 83 operações. Esse ano de 2024, nós fomos mais ousados, né? Até porque acreditamos sempre no trabalho que é desenvolvido pela equipe que compõe, por todos os membros que integram o departamento. Então, estabelecemos uma meta para 600 prisões nesse ano de 2024. Alcançamos essa meta ainda nesse mês de dezembro. Nós conseguimos deflagrar mais, aproximadamente 100 operações esse ano. Então, números extremamente volumosos. E esses números, Aline, eles não representam apenas uma estatística, né? A gente sabe que o foco do DRACO é combater as facções criminosas. E a grande maioria desses crimes violentos que acontecem no Piauí são praticados por membros de facções. Então, quando a gente prende um faccionado, nós estamos, além de retirar esse criminoso de circulação, além de representar um dado estatístico, nós estamos evitando com que você, cidadão de bem, por exemplo, seja vítima de um roubo, seja vítima de um latrocínio ou até de um homicídio. Então, esse é o papel do departamento, combater as facções criminosas, e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 2 anos. Agora, as facções criminosas, os faccionados, esse tipo de criminoso que se reúnem em uma organização, ele não está só na periferia, ele não está só nesses locais menos desprovidos de atenção com serviços públicos, por exemplo. Ele tende a se capilarizar em vários setores. Como é esse trabalho de investigação exatamente para alcançar esses setores que estão além do que os nossos olhos veem? Pois é, Aline, essas facções, infelizmente, não representam a realidade apenas do Piauí. Elas surgiram no eixo Rio-São Paulo, no final da década de 70, depois 1993. Em 1998, elas iniciaram expansão por outras unidades e, infelizmente, chegaram a estados como o nosso. E, infelizmente, com a evolução e a expansão dessas organizações criminosas, além de elas saírem dos grandes centros e chegarem nos pequenos estados, elas saíram das periferias e chegaram realmente em regiões consideradas ali com uma presença maior dos serviços públicos, né? Mas o DRACO ele vem desenvolvendo um trabalho muito profissional. Eu, particularmente, estudo facção criminosa desde 2010, então são mais de 14 anos dedicados para servir a sociedade nesse quesito, combatendo o crime organizado. E todos os servidores do DRACO, eles passam por um processo de aprimoramento constante, né? Só para você ter uma ideia, pelo menos uma vez por mês, todos os membros do DRACO, eles vão para a sala de aula para a gente entender realmente essa atuação dessas organizações criminosas e desenvolver mecanismo de combate. Então, planilha mesmo, caderninho, papel, aula? Todos. Fato. Todos os membros do DRACO vão pelo menos uma vez por mês para a sala de aula, para a gente aprimorar cada vez mais esses mecanismos de combate. Eu posso assegurar que o Estado do Piauí ele vem desenvolvendo um trabalho extremamente profissional e, com certeza, o DRACO foi uma das unidades que mais prendeu no Brasil, se não tivesse sido a unidade que mais prendeu em termo proporcional de todas as unidades da Federação. Estou falando de unidades da Polícia Civil, né? Então, a gente vem desenvolvendo esse papel. O ano de 2024 foi um ano muito produtivo, mas também foi um ano onde nós tivemos um momento muito sensível lá no departamento,
que foi a morte do Marcelo. Então, eu não vou dizer que a gente conseguiu superar, né? Mas graças a essa união que existe no departamento, nós conseguimos manter a produtividade e em nenhum momento recuar no quesito combate ao crime organizado. Eu sempre tenho dito e digo isso com frequência, tanto aqui nas minhas entrevistas, como nas minhas reuniões, que o Draco só tem um caminho, só tem uma visão, que é caminhar para frente e jamais, Aline, recuar sequer um passo no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Quando eu fiz essa pergunta anterior ao senhor, eu falei sobre também as instituições onde eles acabam se infiltrando na política, na construção civil, enfim, instituições em geral. É mais difícil para o Draco, por exemplo? É um desafio que já está sendo colocado para 2025? Entre eles, esses desafios, quais são assim, os que mais estão sendo mirados agora para 2025? Combater facção criminosa não é algo simples, é algo extremamente complexo. A gente nunca pode tirar o pé do acelerador e a gente tem que sempre aprimorar essas nossas atividades, porque o crime ele se reinventa, né? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho de forma extremamente integrada com diversas outras instituições, tanto as instituições de segurança pública, como o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público, e uma integração muito forte com a inteligência, Aline. Então, um dos pilares fundamentais do departamento é justamente essas atividades de inteligência para que a gente consiga identificar. Claro que eu não vou trazer aqui os detalhes, né, mas vocês têm conhecimento de operações que foram deflagradas, recentes, né, inclusive com contribuição do próprio departamento para efetuar prisões de pessoas que estavam inseridas em locais onde a gente não imaginava anteriormente, né? Mas a gente está aprimorando, a gente tem um processo também lá no próprio Draco, que é desenvolvido diariamente, que é focar no patrimônio desses próprios indivíduos. A gente vem fazendo isso de forma integrada com o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, que é conduzido pelo delegado Francílio, que era do Draco, e por uma estratégia até da própria Secretaria de Segurança Pública da Polícia Civil, ele foi compor o Laboratório de Lavagem de Dinheiro para que a gente desenvolvesse essas atividades de forma cada vez mais profissional. Nosso tempo já está quase encerrando, mas eu preciso fazer essa pergunta também, que já que a gente está falando de desafio, eu imagino que um termo, né, que tem tomado o medo, né, a ansiedade tem tomado conta das pessoas e provocado ansiedade é Tribunal do Crime. E a polícia, como ela tem encarado isso, especialmente quando esse Tribunal do Crime, ele acaba atingindo pessoas que não têm nenhuma relação com o crime. Pessoas que são inocentes, que são trabalhadoras, que às vezes são confundidas com integrantes de facções rivais. Até símbolos, gestos feitos por gente que está tirando uma fotografia acaba sendo algo que pode levar risco para ela. Como a sociedade pode se prevenir disso e como a polícia vem acompanhando algo que é tão grave, tão sério, que traz insegurança para a população? Pois é, Aline, é algo complexo. A gente já identificou, não aqui no Piauí, mas tivemos conhecimento até por meio da imprensa, que recentemente aconteceu um caso em um estado vizinho, né, onde algumas facções criminosas elas utilizam alguns símbolos que fazem referência a números. E, infelizmente, esses símbolos, né, eles são utilizados como algo que faz referência à própria organização criminosa. Então, infelizmente, a gente presenciou esse caso. Estou dizendo tivemos conhecimento por meio da mídia, né, que era comum a gente tirar fotos, né, fazendo gestos e tudo, mas o próprio Draco ele desenvolve um trabalho de conscientização nas comunidades, explicando para os jovens o que é uma facção criminosa, qual o significado desses símbolos, até para que a gente possa atuar de forma preventiva para que situações como essa não aconteçam aqui no nosso estado, mas não esquecendo também dessas ações de repressão e que estão sendo desenvolvidas de cada vez mais firme e eficiente para que a gente consiga eliminar de vez essas facções aqui no nosso estado. É repressão, mas também aproximação com a sociedade, né, com as comunidades também, né? Sim. Delegado, eu queria muito lhe agradecer por trazer para a gente esse balanço, um pouco desse trabalho, que certamente vai ser mais intenso em 2025, cada vez se aprimorando mais. Desejar boa sorte para você e para toda a sua equipe.
Aline, agradecemos o espaço, né? A Cidade Verde, ela representa também um dos braços do departamento, a imprensa como um todo. E eu gostaria de deixar uma mensagem para você, cidadão e cidadã piauiense, né? Desejar um Feliz Natal, um pouco atrasado, e desejar que 2025 seja de muita prosperidade. E reassumir o compromisso do Draco de continuar cada vez mais motivado para combater o crime organizado com um único objetivo: servir você, cidadão e cidadã de bem, para que essas facções criminosas não interfiram nas nossas vidas aqui no estado do Piauí. Obrigada, delegado. Até a próxima.